Pessoal, esse é mais um Vem Que Pode. Eu vim aqui trazer o tema hoje, ideologia política. E por que ideologia política? Porque falar sobre política. Quem que quer saber sobre política? Ninguém mais. Tá todo mundo de saco cheio de política. E é, tipo, muito louco, porque a política faz parte do nosso dia a dia. A gente tem que estar ligado que todos os dias a gente tá fazendo política. E, e ideologia política fala muito sobre isso. Hoje no Brasil é marcado pela coexistência de esquerda e direita, né? Mas ideais políticos são muito amplos, são estudados há muito tempo, então cada cultura uh, tem um tipo de raiz de ideologia política, porque elas são formadas por pessoas que estudam sobre ideais, sobre formas de pensamento. E hoje eu vou falar, eu não vou abranger muita parte da ideologia política, né? Porque ela é bem ampla mesmo, precisa um estudo bem mais aprofundado. Eu quero falar mais do básico, do que a gente vive, principalmente aqui no Brasil, que é começando com as nossas ideologias políticas aqui, que são praticamente direita, esquerda, extrema direita, extrema esquerda, que não sei se dá de considerar bem uma ideologia, dá. Talvez é bastante criticada realmente, né? A extrema direita e a extrema esquerda, mas elas existem, não são bem definidas, talvez. Se cria uma ideologia muito extremista, né? Que eu acredito, e eu acho que a maioria das pessoas acredita que esse extremo acaba atrapalhando um pouco as outras ideologias, né? E temos o centro também, que é o que transita ali entre a direita e a esquerda. Aí deve ter gente se perguntando, de repente, tá, mas o que é isso? Esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita. Para onde que eu vou? Para direita ou para esquerda? Mas é sobre isso mesmo que eu quero falar um pouquinho, porque a gente tem que entender um pouquinho sobre isso, para a gente poder viver em sociedade, uma sociedade melhor, uma sociedade talvez mais igualitária, mais, como é que eu vou dizer, uma sociedade em que a gente possa viver em paz, eu possa andar na rua, tá tomando meu chimarrão, meu sorvete, tipo, não ter perigo de ser assaltado, poder ir no supermercado ali, fazer as compras, o mínimo básico, ter o básico dentro de casa. Então, para isso que servem as ideologias políticas. É para isso que a gente tem que entender um pouquinho sobre ideologias políticas. E o que que são? Agora eu vou falar, vou entrar nesse mais fundo, né? A esquerda, ela trabalha muito, tipo, com a questão do Estado. O Estado interfere um pouquinho mais nas políticas para distribuição maior de renda. Já a direita, ela prega que a economia tem que ser forte, antes ela é a economia, depois as pessoas. É mais ou menos assim. Não vou dizer para vocês assim, ó, que como que funciona o ideal político, até porque no Brasil os ideais políticos, as ideologias políticas são bem bagunçadas assim. Não tem umas definições claras às vezes. Até o Brasil é bastante criticado por ter muita sigla de partido, né? E daí, às vezes, as pessoas não sabem, as pessoas votam por simpatia, por conveniência, não votam porque aquele político tem o mesmo ideal que o seu, né? E essa separação da direita e esquerda é importante a gente entender o que se encaixa mais para nós. Será que eu quero mais igualdade? Será que eu quero uma economia mais forte? Será que eu quero os dois? O que que eu quero? O que eu queria dizer para vocês hoje é que, independente da ideologia política que se siga, a gente tem que querer um país melhor para todos. Não querer guerra, não querer. Inclusive, essa questão da guerra mesmo, tá tendo guerra fora do Brasil.
E essa guerra, ela é causada por ideais políticos que querem dominar outros ideais políticos com quem eles não concordam. Então, vocês entendem que a questão de ideologia política é muito importante e, e todo mundo deveria se envolver nessa guerra, todo mundo deveria estar olhando lá para essa guerra, porque quando se discutem ideais políticos e isso vai para uma guerra, o perigo é para todo mundo, porque são pessoas, assim como nós, que estão lá vivendo entre uma guerra onde classes dominantes têm ideias políticas de dominação, que não concordam com outro país que tem um outro tipo de ideologia política e acabam se matando pessoas, matando crianças, matando jovens, matando. Isso é uma coisa tão horrível que é difícil dormir às vezes de noite. Pensar assim, a gente de dormir de noite e saber que lá, ou aqui mesmo no meu bairro, ou na minha cidade, tipo, tem pessoas morrendo, tem pessoas sofrendo por conta de ideais políticos pregados que não trazem um bem para a sociedade. Porque a gente precisa entender que a gente tem que seguir ideais, a gente tem que saber os ideais, saber se aquele político é da direita ou da esquerda ou de centro, o que que ele defende, o que que ele fez, isso é muito importante a gente saber, porque para a gente poder viver em sociedade de uma maneira melhor. Não é, não quero saber de política. Cara, se a gente falar todo tempo, eu não quero saber de política, não quero saber de política, a gente não vai saber de política, a gente não vai atrás, a gente vai estar falando que política não é para saber. A gente vai estar negando que tem pessoas boas que vão para a política para tentar defender as nossas causas, os nossos ideais, as nossas vontades. E negar isso, deixar de acreditar nas pessoas, a nossa sociedade vai por um buraco que sem limites. Brigar com o vizinho por conta de política, por conta de ideais políticos, às vezes, é a pior coisa que existe. É o início de uma guerra. Vocês entendem? Vocês entendem que, tipo, quando eu brigo com meu vizinho aqui porque ele pensa de formas diferentes que eu já estou entrando em guerra. Isso não pode acontecer. O meu vizinho tem o direito de pensar diferente de mim, desde que ele não interfira na minha individualidade, na minha vida. Ele pode viver a vida dele como ele achar melhor, desde que ele não interfira na individualidade dos outros. Então, essa política de vizinhança já começa a nos trazer o que é ser político. É tu entender os ideais dos outros, você entender os seus ideais, saber o que você acha sobre o que está acontecendo na nossa política. Então é muito importante que a gente esteja informado, a gente esteja acompanhando, a gente vá para as ruas quando necessário, porque é muito sobre isso. Ah, quando as pessoas vão para as ruas, porque eu acredito assim, você votou no seu político, você votou porque acreditava naquele ideal político. E tá tudo bem, não tem problema. Mas você pode criticar esse mesmo político que você colocou lá. Você tem esse direito e esse dever de criticar esse político que está lá. Por exemplo, se você votou num e ele não está fazendo o que ele falou que ia fazer, vai para a rua. Não tenha medo. Não é vergonha ir para a rua. Não é vergonha fazer dancinhas, tipo, mas vocês entendem que não pode ter guerra, as pessoas não podem se matar por conta disso. As pessoas têm que ir para a rua sim, têm que fazer suas manifestações, têm que ir atrás do que elas acreditam, têm que ter ideais políticos. E para não me estender muito, queria agradecer muito vocês, porque vocês estão sendo ótimos. Eu estou amando compartilhar tudo que eu tenho compartilhado com vocês. Ah, quero compartilhar mais coisas. Vou fazer uma entrevista agora com uma pessoa. Eu não cheguei a conversar com ela ainda, mas eu quero conversar.
Conheço muito pouco também, mas eu queria entender um pouco da história dela e queria que vocês entendessem também, tá, pessoal? Hoje eu vou ficar por aqui. Se vocês quiserem saber mais a fundo sobre ideais políticos, dá uma pesquisada na internet, veja, veja, se vocês têm dúvidas, coloque no vídeo aí que vocês têm dúvida de alguma coisa, eu posso ajudar, posso falar com vocês. Eu não sou um professor de política nem nada disso. Eu só queria que tipo, todo mundo pudesse entender um pouquinho como é que funciona a política. E ideais políticos são isso. Eu já falei no outro vídeo, ideologia é isso, na forma mais crítica. É uma classe dominante que tem ideias formadas que, que, que trazem para a sociedade, tipo, fazem na sociedade com que esses ideais sejam passados, esses ideais sejam corroborados. E a gente tem que ter certeza se a gente está compartilhando desses mesmos ideais, ou se a gente está caindo em falácias. A gente não pode estar usando políticos como pessoas que são ilibadas totalmente, a gente não tem certeza, a gente não sabe. Mas a partir do que ele está fazendo lá na política, a partir do que ele está trazendo de projetos para o nosso país, para o nosso estado, para a nossa cidade, para as calçadas, às vezes não tem cidades que não tem calçadas que dê para andar sem tropeçar, que não tem calçadas que pessoas com deficiência consigam andar. Então, é, é muito triste isso, e por que que isso acontece? Porque as pessoas estão cansadas, estão sempre cansadas, não querem falar sobre política, porque tem roubalheira e coisa arada. A gente não pode se ater a isso. Se teve roubalheira, se foram atrás, a gente tem que acreditar no sistema e acreditar em pessoas que têm pessoas que estão lutando por nós. Essas pessoas que têm os mesmos ideais. Tá, pessoal? Eu vou acabar aqui por aqui o podcast. Qualquer coisa que eu falei, se tiver dúvida, manda nos comentários. Curte, comente, mande pra mãe, mande pro filho, mande pro vizinho, tá? Beijo. Fico por aqui.